Tá aí o Caleri falando, né? O Zubeldia falou: não, a gente quase ganhou, chegamos muito perto da vitória, o gol não saiu por um pouquinho e tal. O Caleri falou: não, o time não jogou nada e tal. Você acha que qual análise está mais próxima do que aconteceu, Renato? Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Eu primeiro queria fazer uma observação. Eu vou fazer em breve uma petição aos editores de dicionários para colocar um novo verbete, não é nem um novo verbete, um novo significado nos seus contratos. Processo em futebol é igual a desculpa esfarrapada. Não consigo fazer esse time jogar. Está uma porcaria, mas eu não quero dar o meu braço a torcer. Por que isso, cara? A análise do Caleri é o retrato do jogo. A análise do Caleri é perfeita. É de um cara que estava dentro do campo, que disputou tudo que podia disputar lá e sentiu que a coisa não estava andando, inclusive com ele. Então, a do Zubeldia, a primeira resposta do Zubeldia, ainda bem que vocês não colocaram, a primeira resposta do Zubeldia, ele fica um tempão tentando dizer que o problema é que não entrou a primeira gol. Se tivesse entrado o primeiro gol, uma bola tivesse entrado, o jogo teria sido completamente diferente. Ora, Zubeldia, se entra a bola, é claro que ficaria mais fácil para o São Paulo, mas o problema é por que não entrou. O problema é porque o time do São Paulo, jogando contra um a menos, não consegue fazer pelo menos um golzinho. Então, é óbvio que a grande entrevista é a do Caleri. A entrevista do Caleri é um resumo completo do que foi o jogo. Você não precisava nem ter visto o jogo, bastava ver a entrevista do Caleri. Já a do Zubeldia é uma enrolação parecida com a que o time dele esteve dentro de campo. Enrolado, sem saber muito bem o que fazer, dando desculpa. Um desastre completo. Agora, a gente fala também que o Corinthians é o time que, me disse o Arnaldo, né? O Corinthians é o único time que está em lua de mel com a torcida. O São Paulo ganhou do Corinthians. Então, eu acho que é tudo muito no início, gente. A gente está vendo isso aqui no Rio de Janeiro também. É tudo muito no início, tem que ter calma. Ninguém vai estar voando nesse início de ano. Aliás, se estivesse voando, teria motivo de preocupação, porque estaria mostrando que estava muito bem e o que importa da temporada ainda não chegou. A hora de jogar muito bem e de se mostrar realmente um time entrosado, pronto, é a partir do início do Campeonato Brasileiro. Claro, os estaduais, quero ganhar, mas não faz tanta importância. Não é processo. É, digamos assim, normal que os times ainda estejam se ajeitando. Ainda mais o São Paulo, que com a vinda do Oscar passou a fazer esse quarteto, que no início até muita gente ficou com medo, quem vai marcar nesse quarteto, tá? Mas que tem jogadores de talento que podem resolver a qualquer momento. Cabe ao Zubeldia colocá-los de uma forma, treiná-los de uma forma que esse talento seja transformado em gols, principalmente quando tem um jogador a mais. O Arnaldo, falar sobre jogadores, né, do Oscar, sobretudo. O Oscar fez talvez uma das piores partidas dele ontem. O Lucas também foi mal, ou seja, a tropa de choque estava em campo, mas todo mundo jogou mal também, né, para não ficar só nas costas do Zubeldia. Todo mundo, não teve pouca gente que jogou bem ontem no jogo. E quem não estava lá era o Luciano, que no fim é o patinho feio, né? Tira o Luciano, Luciano que atrapalha, Luciano que não é que é ruim, ele que é o grosso. O cara não jogou ontem. E aí o time foi pior. E os meninos da base entraram. E, naturalmente, poderiam não ter ido bem como não foram, como é normal que aconteça isso com os jogadores da base, né? O Luciano não seria uma garantia da vitória, embora ele seja um jogador de todos esses mais acostumado a fazer o gol do 1-0, né? Quando o jogo tá parelho, é um jogador que finaliza bem, né? Melhor que muitos, inclusive melhor que o Caleri. Agora, não é uma garantia, mas o que a gente já viu de 2025 de bom do São Paulo teve o Luciano em campo. A vitória sobre o Corinthians, que o Renato destacou, a vitória sobre o Mirassol. Quando o quarteto esteve bem, o quarteto era formado por Luciano, Lucas, Oscar e Caleri, tornando um time menos previsível do que foi o São Paulo ontem, né? A entrada do Luciano e não do Ferreirinha, ela deixa... Eu lembrei também bastante do Renato ontem, porque com o Ferreirinha, o time fica mais... O Renato adora, e eu também adoro, tudo entre aspas, nós dois odiamos o tal do jogo posicional, né?
E aí fica o Ferreirinha aberto de um lado, o Lucas aberto do outro lado, o Oscar atrás do centroavante, e a distância entre eles é gigante. E acho que foi o que facilitou para a Inter ontem. E o São Paulo teve os seus bons momentos até agora em 2025, quando, com o quarteto, não existia uma posição fixa. O quarteto torna a equipe mais vulnerável. É verdade, né? O São Paulo também oferece ao adversário chances, porque esses 4 jogadores não têm característica de marcação. Mas para o adversário defender é muito mais difícil. E eu acho que, com todo o respeito, para mim não existe comparação técnica entre os jogadores Ferreirinha e Luciano. O Luciano é muito melhor. E aí, suspense, ele não jogou. Mas aí eu acho que, como você estava dizendo no início, Tirone, muita gente queria ver o time com o Ferreirinha aberto, Oscar como meia centralizado, sem o Luciano. E acho que quem viu não gostou. E como o Renato falou, serve para algumas observações. Talvez não seja essa a formação ideal, depende do adversário tal, e tudo mais. E também serve para o segundo tempo, quando os meninos ainda em formação entraram e não conseguiram mudar o jogo, que é natural também. Né? E esse negócio, eu acho que ele vai ter... O estadual, ele tem esse poder mais em São Paulo do que no Rio nos últimos anos. O estadual em São Paulo, eu vou falar particularmente do São Paulo, porque essa direção atual é a mesma dos últimos paulistas todos, dos últimos 4 paulistas. E quando o time foi muito mal no Paulista, o técnico não caiu imediatamente depois da eliminação, mas pouquinho depois, né? Então a questão para o Zubeldia não é exatamente agora o clássico com o Palmeiras, é após possivelmente uma eliminação precoce no campeonato. O Rogério Ceni caiu para o Água Santa no primeiro mata-mata, teve mais uma ou outra oportunidade, estreou no Brasileiro contra o Botafogo, caiu. O Carpini ano passado caiu no mata-mata para o Novo Horizontino também, como mandante, igual o Rogério. Ficou mais um pouquinho depois da estreia, 2 jogos do Brasileiro, vai na estreia, Fortaleza e Flamengo, caiu. E aí, agora é a vez do Zubeldia desafiar essa máxima, né? O São Paulo provavelmente vai fazer de novo a eliminatória do Paulista em casa, ou como mandante contra o Novo Horizontino, aí a ver se ele vai conseguir ir além do que foram Rogério Ceni e Carpini nos últimos campeonatos. E se ele conseguirá, de fato, começar o Brasileirão e a Libertadores como técnico do São Paulo. Porque é aquilo. Pro torcedor, sempre tem que haver, quando o time grande não ganha, o alvo, né? E agora, o São Paulo não tem exatamente um alvo jogador. O alvo é o treinador, que chegou do ano passado. E não importa para o torcedor que o time esteja em reformulação e tenha mandado 19 embora e tenha contratado 4. Ele quer resultado no campo. E talvez, como o Renato falou, a ótima exibição no início da temporada, a vitória sobre o Corinthians podia ter sido até goleada, que era o time do momento e continua sendo o time do momento, não contou praticamente nada nesse início em relação a crédito do time e do treinador. É assim que a banda toca. E essa é outra semelhança que eu vejo em relação ao ano passado, aí sob o comando do Carpini. A vitória sobre o Corinthians no outro campeonato, em Itaquera, quebrando o tabu, foi rapidamente esquecida, né? Futebol é assim, para time grande é assim, para time grande que não vem vencendo campeonatos seguidamente mais ainda. E agora o Zubeldia enfrenta talvez seu momento mais frágil como comandante do São Paulo.